Ok, queridos, sejam muito mais uma vez bem-vindos ao canal e também à nossa playlist do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, em que nós estamos tratando da edição de número 1, edição inaugural, falando sobre o Ministério da Reconciliação, dando fim ao mistério da iniquidade. Lembrando que ao longo das 6 lições que nós vimos até agora, nós pudemos compartilhar aí com cada um dos participantes desse estudo, dividido em 7 partes, a grande problemática da iniquidade. A iniquidade é um poder, um impulso que surge num ser. Na realidade, na história humana, ele surge de acordo com as Escrituras, no episódio narrado no livro do Gênesis, capítulo de número 3, quando Deus coloca então Adão e Eva no jardim do Éden e passa para eles toda a ordem em que as coisas precisam funcionar para que tudo seja proveitoso, e ali ele estabelece alguns princípios, e um dos princípios era o limite. E esse limite seria o meio em que a concordância e a harmonia daqueles seres humanos favoreceriam um ambiente 100% divino e proposital, ou traria algum tipo de desordem. Nós entendemos que um poder, se valendo da astúcia de um animal, seduziu a mulher, e a mulher então, juntamente com seu marido, eles violaram um desses princípios, e ao violar esse princípio, eles não só perderam a comunhão com o Criador, foram afastados da comunhão com o Criador, trouxeram grande carga de consequências para a realidade humana e para o contexto da criação em geral. Não só aconteceu isso, como também eles foram sujeitados aos seres que impetraram esse poder, esse mal, essa influência chamada iniquidade, torção do propósito divino. Eles se tornaram prisioneiros desses seres, e a gente pode, olhando à luz de Ezequiel, capítulo de número 28, ver que esse poder surge num ser celestial, mas a partir daí a gente não tem como mais se referir e nem constatar nada ou chegar a algum tipo de conclusão à luz das Escrituras, porque a gente não tem como definir por que surge essa atitude nesse ser. Por isso, o mistério da iniquidade. Mas para nós não importa, nós temos visto aí ao longo dessas 6 lições que o mais importante não é entender o mistério da iniquidade, e sim compreender o ministério da reconciliação. Se lá no Jardim do Éden a humanidade foi afastada de Deus e caiu nas mãos de opositores ao propósito do Criador e se tornou escrava, morta espiritualmente, e aprisionada na alma, tendo o seu corpo, a sua natureza caída e sujeita a todo e qualquer tipo de mal, com o ministério da reconciliação, o próprio Deus, através da vida do seu único Filho, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, reconcilia consigo mesmo esses mesmos seres humanos a partir da fé, a partir de uma obra maravilhosa que nós vimos acontecer na lição passada, a lição de número 6, a redenção. A obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, e a partir dessa obra de redenção, o ser humano tem a oportunidade de se reaproximar de Deus através da fé em Jesus Cristo, a obediência da fé no Evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, e ser então salvo, ter a sua alma salva, retirada da imersão das trevas e sendo colocada nas regiões celestiais para ser ministrada pelos céus, pelo próprio Deus. E o ser humano retoma aquele propósito divino de ser a imagem e semelhança do Criador, refletir a imagem e semelhança de Deus na terra. E a gente viu que o ser humano, ao ser salvo, ao ser resgatado, redimido, ele então nasce de novo e ele passa a ser um novo ser, ele é transformado num novo ser.
e ele então passa a ser edifício, né? Local de habitação do próprio Deus e pedra de edificação do grande edifício que é o reino de Deus para a habitação do Senhor, expansão do seu reino. E a gente viu na última lição que isso não quer dizer que o ser humano agora vai ficar privado das influências da natureza humana caída. Ele continua vivendo num corpo humano, como um ser humano, sujeito a todo tipo de tentação e de provação, mas agora há uma diferença. Agora ele tem uma referência que é Jesus, agora ele tem um poder que o domina, que é o poder do Espírito Santo que vivifica o seu espírito. Ele não anda mais segundo a carne, mas agora ele anda segundo o Espírito, e segundo o Espírito ele tem a graça, o favor não merecido. O mérito é todo de Jesus, mas ele tem o favor não merecido de conseguir vencer, prevalecer sobre a influência do mal. E essa realidade, ela é constante. Por isso que nessa lição de hoje, a lição de número 7, nós falaremos sobre a batalha da fé. A batalha da fé é a realidade que o ser humano, após ser reconciliado com Deus pela fé em Jesus Cristo, no poder de convencimento e de revestimento do Espírito Santo, ele passa a viver. E é necessário, nós dizemos nem que é necessário, mas consequentemente, naturalmente, ele vai viver batalhando pela sua fé, a sua fé que foi nascida através da obra redentora de Jesus Cristo, do alcance do Evangelho da sua alma. Ele vai viver batalhando na fé, guardando o que ele recebeu, o que ele tem. Por isso que nós introduzimos a lição com o versículo de número 7, do capítulo de número 4 da segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Enquanto o salvo em Cristo Jesus estiver biologicamente vivo, ele vai continuar combatendo contra o mistério da iniquidade, na esperança de manter o corpo do pecado mortificado. Para isso ele vai precisar se manter firme e não ceder às tentações. Isso vai acontecer naturalmente. Uma pessoa alcançada pelo Evangelho, realmente agora sendo vinculada com Deus através do Espírito Santo, nascida de novo, ela com certeza ela vai se manter ali firme e ela não vai ceder às tentações oriundas da velha natureza. E esse é o grande segredo do sucesso na luta espiritual contra a natureza humana, o guardar a fé. A fé em Cristo é preciosa e ela é a chave que o salvo recebeu do Espírito Santo para acessar o reino dos céus, e assim ele tem o privilégio de ser mantido, ministrado por ele. O escritor da Epístola aos Hebreus tinha plena convicção dessa verdade, e ao perceber que a fé de seus irmãos judeus convertidos estava sendo ameaçada de extinção por causa das perseguições sofridas, ele se colocou à disposição do Espírito Santo e escreveu esse belo sermão expondo que, por intermédio de Jesus Cristo, Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Qual mensagem é essa? Jesus é a revelação completa e eterna do Altíssimo. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a Moisés e a Josué. Ele, Jesus, é o sumo sacerdote que se ofereceu como sacrifício perfeito a Deus, a fim de bloquear o mistério da iniquidade na natureza do ser humano caído, concedendo assim a oportunidade de vencer o corpo do pecado e viver a verdadeira vida que Deus lhe propositou. Uma salvação que se inicia aqui nessa vida e transcende para a eternidade. Aqueles que foram agraciados por Deus com a redenção em Cristo Jesus, à semelhança dos nossos irmãos hebreus, vão combater constantemente o bom combate da fé, porque o reino das trevas vai estar sempre batalhando para roubar esse benefício que foi concedido a eles. E Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 3, versículo de número 11, parte B.
E então, irmãos, é importante nós compreendermos aqui esse bom combate da fé que Paulo cita e que passa a ser a realidade de todo aquele que é nascido de novo, de todo aquele que é reconciliado com Deus e agora tem de lidar com a natureza humana, com essa natureza caída, mesmo tendo sido refeito nova criatura. E o bom combate da fé tem dois pontos que tem gerado muito peso desnecessário, particularmente no meio cristão. E eles começam com o primeiro ponto, que é o seguinte: em relação ao bom combate da fé, é preciso entender que a fé não deve trazer aflição para a alma do salvo. Infelizmente, não são poucas as pessoas e ministérios que enfatizam o contexto da batalha espiritual pesaroso, dando mais ênfase ao poder das trevas do que ao poder do Espírito de Deus. Avalie só as expressões que são muito utilizadas em alguns meios. O inimigo está furioso com a minha vida. É peleja. A batalha está travada. É triste percebermos pessoas sempre com o pé atrás, sempre esperando algo ruim acontecer. A leitura que nós podemos fazer disso é que tais pessoas não estão seguras da sua fé em Cristo. Nos momentos de cultos da igreja, principalmente no meio pentecostal, as ministrações, os testemunhos e o louvor são muitas vezes carregados de negatividade e de suspeitas. A própria tonalidade musical desce para cair em um ambiente de batalha, sem contar também as alfinetadas por todos os lados, né? As pessoas cada vez mais melindrosas. Qualquer coisa que se diga precisa ser dita com muita clareza e objetividade para não causar maus entendimentos. Tudo isso é reflexo dessa aflição da alma que o ser humano acaba caindo dentro desse contexto do combate da fé. Aqui nós queremos fazer menção a um filme que é baseado em fatos reais. O título dele é Até o Último Homem. Nesse filme, o protagonista é um voluntário do exército para o serviço de atendimento médico. Ele é um cristão que possui um voto com Deus de não pegar em arma ou de tirar a vida de alguém. Na guerra, a sua missão seria de salvar vidas e ele sofreu muito por conta disso. Contudo, esse homem foi honrado por Deus na sua fé diante dos seus aliados e até mesmo dos seus inimigos. Ele percebia a seriedade do conflito, claro que ele percebia. E ele sentia também o ardor da batalha, mas o que ele fazia, aquele jovem franzino fazia, era manter-se inabalável a ponto de seus adversários ficarem confusos e de seus aliados ficarem perplexos e atônitos. Ele, sem dúvida alguma, manteve o seu enfoque na salvação das vidas. É claro que para ele salvar outras vidas, ele precisaria se manter vivo. Então, todas as vezes que ele se via esmorecendo, ou percebia o peso daquela guerra, ele pedia a Deus: Senhor, por favor, ajuda-me a salvar mais um. Ele não se concentrava nas bombas explodindo ao seu redor, nas balas cruzando violentamente bem próximo ao seu corpo. Não, ele partia para cima dos adversários. Ele não partia para cima dos adversários, buscando o líder dos adversários para o derrubar, como os seus demais companheiros faziam. Não, assim como o Senhor Jesus, aquele jovem soldado não perdia o seu tempo com o inimigo. Assim como Jó, aquele jovem soldado desacreditou completamente o adversário e se concentrou apenas em ouvir a voz de Deus e a perceber o seu sinal. E isso para quê? Para sempre salvar mais um. Nós aprendemos com essa história que combater o bom combate da fé é concentrar-se em Deus e depender da ajuda do seu Espírito Santo e seguir o exemplo de vida do Senhor Jesus. Muitos naufragam na fé por não atentarem para esse fato. Por isso, o escritor da Epístola aos Hebreus destaca Jesus como o Cristo. Mas e a guerra? E os adversários do reino de Deus? Como é que a gente lida com isso? Porque é evidente que a guerra vai continuar. E a gente tem exemplos disso aí. Êxodo 14:14, 1 de Samuel 17:47, Romanos 12:19. Fica bem evidente que a gente vai continuar combatendo combates por conta da nossa fé. E como é que a gente lida com isso? Além
da gente entender que não é para entrar nesse contexto pesaroso, pelo fato de ser um combate, eu não tenho que ficar apreensivo, nervoso, tenso, né? Eu preciso compreender que o meu enfoque tem que estar na salvação, na esperança, na oportunidade, e é exatamente isso que eu trago. O segundo ponto para a nossa reflexão. Primeiro é entender que eu não preciso entrar nesse contexto pesaroso de batalha espiritual. O segundo ponto é entender que o bom combate da fé alimenta a esperança e gera oportunidade. O bom combate da fé não enfatiza a fuga da realidade humana ou qualquer outro tipo de indisposição espiritual, emocional ou física. Ao contrário, sendo corretamente compreendido, este bom combate proporciona no salvo, no ser humano salvo, no redimido, o seu pleno desenvolvimento e a sua maturidade. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos do 1 ao 11. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, ele também destaca isso. Tiago, no primeiro capítulo da sua epístola, também fala sobre essa questão. A primeira epístola de Pedro traz também essa reflexão, no capítulo 1, do versículo 3 ao 12, a primeira de João, capítulo 5, do 1 ao 13, e o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Todos esses textos são boas referências de que o bom combate da fé, ele só alimenta a esperança na vida do salvo e gera oportunidades. Por quê? Porque Deus reconcilia o ser humano consigo mesmo através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para que esse próprio ser humano passe a constituir esse edifício chamado igreja, não uma denominação, um templo, uma instituição, mas um corpo vivo, onde Jesus Cristo é o cabeça e todo o corpo bem ajustado pela condução do Espírito no vínculo da perfeição, ele se constitui na coluna e firmeza da verdade na face da terra. Para o bom combate da fé em Deus, para esse bom combate da fé, Deus reveste e capacita todos os que passam a seguir sinceramente ao Senhor Jesus com a unção do Espírito Santo. Dons são concedidos para o ministério da reconciliação, e os dons ministeriais da palavra são os principais, uma vez que é por intermédio dela que o Espírito milita através dos santos. Orientando a Timóteo sobre a sua missão com a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo destaca esses dons e a importância deles para o cuidado da obra redentora de Cristo e a manutenção dos salvos nela. Ele escreve isso aos Efésios, na epístola que ele manda no capítulo 4, versículo do 11 ao 16, e também na primeira epístola que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 ao 16. Com isso, irmão, nós podemos compreender que aquele que é salvo e entra no combate da fé, ele compreendendo isso tudo muito bem e não se equivocando nesse contexto, ele vai perseverar até o fim. Parece até contraditório, mas o ministério da reconciliação não elimina a iniquidade na face da terra. Ao contrário, o próprio Senhor Jesus alertou que a iniquidade se multiplicaria e que o amor de muitos esfriaria. Isso porque a reconciliação é dada na individualidade, e da individualidade ela parte para a coletividade e ocorre de dentro para fora. O inimigo vai insistir na batalha contra o ministério da reconciliação, e fica claro nos evangelhos que a maioria dos seres humanos vai preferir se inclinar para a carne do que para o espírito. João 1,5, João 3, 19 a 21, esse evangelho mostra esse detalhe. E esse fato vai abalar a muitos, mas os verdadeiros salvos, aqueles que foram verdadeiramente alcançados pelo evangelho de Deus, através da fé na obra expiadora de Jesus Cristo e tendo ele como referência, guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles não vão retroceder. Daniel deixa isso claro no seu livro, no capítulo de número 12, versículos do 9 ao 13. Aí, o escrito de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, 29. A Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do 32 ao 39. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 12. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo de número 3, versículos de número 8 ao 18, e João, escrevendo o Apocalipse, no capítulo 7, do 9 ao 17, deixam bem claro que os verdadeiramente
reconciliados com Deus não retrocederão, mas permanecerão no bom combate da fé, aproveitando as oportunidades e sendo desenvolvidos e aperfeiçoados. Eles vão entender que a provação, a prova da fé faz parte da perseverança dos santos, e além deles serem provados, aperfeiçoados, melhorados, amadurecidos em tudo para estarem adequadamente sendo conduzidos nesse caminho da salvação, no reino de Deus, eles também vão aproveitar grandes oportunidades de levarem essa mesma salvação, essa mesma obra de reconciliação para outras pessoas. Assim, queridos irmãos, nós concluímos aqui nessa última lição, e com ela, em todo o nosso estudo, que biblicamente o ministério da reconciliação com Deus em Jesus Cristo aniquila o ministério da iniquidade, sem deixarmos de considerar a importância da perseverança dos santos na fé, com toda a sua eficácia para manter a iniquidade bloqueada. Expressamos aqui, queridos, a nossa gratidão a Deus e a cada um de vocês que participaram desse estudo. Só Deus sabe o quanto foi desafiador e ao mesmo tempo prazeroso elaborar todo o conteúdo desse primeiro programa, e além de aplicá-lo lá na nossa congregação, compartilhar aqui também por meio de podcast e de vídeos anteriores no canal do YouTube e no grupo do WhatsApp. Nós fazemos questão de repetir nesta conclusão a oração que a nossa querida irmã em Cristo, Ana Mendes Ferreira, declara, e que estamos também plenamente de acordo com ela nesse sentido. A oração que ela faz no livro que ela fala sobre a iniquidade é a que nós também fazemos aqui no encerramento dessa nossa primeira edição do programa de educação cristã. A oração é a seguinte: Pai, pedimos a Ti que, conforme a Tua misericórdia, justiça e verdade, estabeleça nossos irmãos na Tua justiça divina, que a partir de hoje eles fiquem estabelecidos como justos, primeiramente pelo Teu sacrifício e total entrega, e segundo porque eles se afastaram da iniquidade para seguir o Teu reino. Declaramos sobre eles todas as Tuas bênçãos, e a Tua bondade venha sobre eles e os alcance. Declaramos que a Tua misericórdia repousará sobre as suas gerações. Que assim seja. Deus vos abençoe e guarde em Cristo Jesus até o fim. Deixamos aqui também a bibliografia utilizada para a composição da apostila dessas 7 lições da primeira edição desse programa de educação cristã, Ministério da Reconciliação, o fim da iniquidade. As literaturas são as seguintes: a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, na sua 4ª edição do ano de 2009, da Sociedade Bíblica do Brasil. A Pequena Enciclopédia Bíblica, na sua 9ª impressão de 2014, da CPAD de Orlando Boyer. Cosmovisão Cristã, primeira edição de 2014, de autoria Paulo Benevenuto. Iniquidade, edição de 2010, do Voice of the Life Ministries, da Ana Mendes Ferreira. E também o Wikipédia, a enciclopédia livre online. Muito obrigado por ter acompanhado, Deus abençoe. Até a próxima edição, onde nós estaremos falando aí sobre a Epístola aos Filipenses com o nosso querido irmão presbítero Silas. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.